Muito bem, irmãos, mais uma oportunidade de nós conversarmos um pouco sobre a Igreja de Cristo, que esse é o tema das nossas últimas lições, das lições que nós estamos analisando. Agora, entramos no livro de Atos. Já tem duas lições que nós trabalhamos no livro de Atos, até porque é no livro de Atos que nós encontramos a ação, as primeiras ações da igreja, quando a igreja, então, nova, recém-formada, agora ela começa, então, a usufruir daquilo que Deus havia dado a ela e repassando isso aos que estavam à sua volta. Então, fazendo a sua missão de testemunhar de Cristo. Na lição anterior, nós falamos do capítulo 1 de Atos, depois na outra lição falamos do capítulo 2, e agora nós vamos entrar hoje e conversar um pouco sobre o capítulo 3 de Atos, que também retrata um pouco da ação dos líderes da igreja. Ou seja, na verdade, a igreja já estava formada, já estava montada, e agora a igreja então ainda não estava atuando como deveria. Mas nós temos nesse capítulo 3 duas divisões nesse capítulo 3. Na primeira divisão, a ação dos seus líderes, e na segunda divisão nós temos aí o testemunho, ou seja, uma oportunidade que aparece para a Igreja de Cristo e que os apóstolos ousadamente aproveitaram, usaram, ou seja, as oportunidades que surgem na vida de cada um de nós, na vida da igreja. A igreja precisa ter a sabedoria de usá-la. Mas no capítulo 2 nós temos a base que deu origem, que deu pontapé inicial para o desenvolvimento e a missão da igreja, que foi a descida do Espírito Santo naqueles 120 irmãos que estavam aguardando em Jerusalém, por ordem de Cristo, essa descida. E aí nós podemos voltar a dois textos da promessa, a dois textos que prometem essa unção. Podemos ler em João 16, versículo 13, nós temos uma primeira promessa que nos diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Aí nós temos a promessa do Espírito Santo que haveria de descer sobre os discípulos e sobre a igreja de Cristo. Em João capítulo 15, versículos 26 e 27, também temos essa mesma promessa que se assemelha, mas acrescenta um ponto que é fundamental em função da descida do Espírito Santo. 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então nós temos aí a promessa do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, nós temos nesses dois versículos os dois campos de ação do Espírito Santo. Ou seja, nós até comentamos em uma das lições que seria a parte prática e a parte teórica do Espírito Santo. Quando nós falamos de parte teórica do Espírito Santo, nós encontramos lá no versículo, no primeiro trecho que nós lemos, que foi João capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo então veio habitar em nosso coração para nos esclarecer das coisas espirituais, para nos esclarecer aquilo que Cristo veio fazer, aquilo que Cristo fez, para nos esclarecer acerca da salvação, acerca de todo o cuidado que Deus tem que diz respeito à vida espiritual dos fiéis. E no segundo texto, nós temos aí a parte prática do Espírito Santo, que é a questão do testemunho da igreja. O testemunho da igreja só foi possível com a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja precisava de poder para isso. E só quem dá esse poder é o Espírito Santo, que habita então dentro de cada um de nós, dentro da sua igreja. Então essa parte prática da igreja, ela só pôde usufruir e torná-la visível aos outros
quando então o Espírito Santo desceu. E aí, junto com aqueles que já estavam vivendo com Cristo desde o início do seu ministério, começaram então o seu testemunho. A nossa lição de hoje ela tem como título uma igreja que anuncia o nome de Jesus. E aí nós poderíamos considerar a igreja nos dois sentidos. Uma igreja que anuncia o nome de Jesus, se for uma igreja individual, a igreja cada um de nós. A igreja cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso testemunho diário, precisa então anunciar o nome de Jesus. E, juntamente com o nosso testemunho, a nossa voz precisa ser então usada como uma forma de testemunho. Mas também podemos usar a igreja como uma instituição, porque existem situações que só a igreja como instituição consegue abarcar, vamos dizer aí, missões mundiais, por exemplo, enviar um missionário para um lugar mais distante, onde vai demandar o seu sustento. Aí a igreja como instituição precisa agir no sentido então de testemunhar, no sentido de levar a palavra aos demais, a todas as pessoas. Mas também a igreja como instituição diz respeito às suas organizações, diz respeito às pregações que ela realiza, que diz respeito àquilo que ela processa durante a sua existência naquele determinado lugar. E aí nós temos então a igreja agora como instituição, mas também a igreja como indivíduo, agora revestida então e revestidos então do poder que o Espírito Santo de Deus dá a cada um de nós. Embora a igreja de Atos não tenha naquele princípio de Atos demonstrado a intenção de ter um evangelismo mundial, ou seja, de sair de Jerusalém, de ir para outras regiões. Mas, mesmo o Pentecostes indicando essa necessidade dos cristãos de Jerusalém levarem a palavra para as demais nações, ainda assim nós temos agora, ainda aqui nesse capítulo 3, a Igreja de Cristo ainda tímida, mas atuando apenas dentro de Jerusalém, ainda com aquela ideia de que a mensagem de Cristo era exclusivamente para os judeus. Embora a Igreja de Cristo esteja no mundo para atuar como parte do corpo de Cristo. Então, ela como parte do corpo de Cristo, para atuar, vai precisar realmente de pessoas que sejam ousadas, de pessoas que tenham de verdade e que deixam que o Espírito Santo de Deus fale por meio deles, por meio da vida deles, e falem e usem e direcionem o seu falar e a sua boca, no sentido de que ele transforma vidas, que ele restaura vidas por meio então de Cristo Jesus. Alguns versículos que nós vamos ler então do capítulo 3, não necessariamente todo o capítulo, apesar de ser pequeno, 26 versículos, mas alguns versículos nós vamos tentar buscar trazer algumas colocações particulares a ela. No versículo 1, então, de Atos capítulo 3, nós temos o seguinte dizer: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A hora nona, então, corresponde às 3 horas da tarde. E era nesse horário que, juntamente com a oração, cumpria-se também os ritos de sacrifícios. Nesse ir de Pedro e João cumprir essas obrigações rituais, já dá uma ideia de que a Igreja de Cristo pretendia continuar em Jerusalém, seguindo os ritos judaicos, ou seja, parecia que o cristianismo ia ser mais uma das seitas dos judeus que estavam no meio do povo de Israel. Mas, quando nós continuamos lendo o livro de Atos, nós vamos ver que não é isso que vai continuar a acontecer. Deus vai providenciar meios para que o povo então saia de Jerusalém e torne a palavra de Deus uma palavra então mundial. Aumente o âmbito de testemunho do povo de Deus. Mas o nosso texto é o 3. Nós vamos ver agora a partir do versículo 2 até o versículo 10
um fato que acontece quando então Pedro e João sobem ao templo. Então eles vão subir ao templo, mas lá no templo existiam a presença de várias pessoas, de vários tipos de pessoas. E é justamente uma dessas pessoas que proporciona a Pedro e a João a sua ação, a sua atitude, e com isso, como resultado, o aproveitamento então do testemunho, o aproveitamento para se pregar então o Evangelho de Cristo. Nos versos 2 e 3 nós encontramos então essa pessoa, então que é o homem no qual o fato é direcionado. Nos versículos 2 e 3, o que é que nós encontramos lá? Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava-lhe que lhe dessem uma esmola. Nesses dois versículos nós temos agora um homem coxo, paralítico, e nós podemos encontrar nesses dois versículos, 2 e 3, as suas necessidades. Por ele ser paralítico, ele era dependente dos demais, de outras pessoas. Então o texto é claro em dizer que ele era levado ao templo todo dia de manhã para deixar lá, para então pedir esmolas. Então a outra necessidade do homem que a gente vê aí é que ele era então um homem pobre, porque ele precisava então estar ali pedindo esmolas. E por causa disso, a terceira necessidade dele, então, que ele praticamente se tornava, vamos dizer, entre aspas, um peso ou então uma carga para aqueles que estavam ali à sua volta, vamos dizer assim, os da sua família, ou então aqueles que o ajudavam de bom grado. E aí, se nós espiritualizarmos essa situação, nós podemos perfeitamente identificar a quantidade de pessoas mancas, coxas, impedidas de andar por causa do pecado. O pecado, então, deteriora o homem. O pecado, então, aleija o homem. O pecado, então, não deixa que o homem caminhe o caminho que Deus tem para o homem. E com isso tornam as pessoas aflitas, tornam as pessoas oprimidas, tornam as pessoas cansadas, que com certeza aquele homem coxo também convivia com essas características dentro de si. Ele estava próximo do templo, ele estava à porta do templo, mas não tinha ainda comunhão com o Cristo, com o Deus verdadeiro. Assim como o homem pecador também, ele pode estar à porta do templo, ele pode estar próximo do templo, mas sem aquela comunhão verdadeira que o homem precisa ter com Cristo. Ou seja, muitos de nós, pecadores que somos, estamos dentro do templo ou fora dele, mas ainda não temos no nosso íntimo o conhecimento de quem Jesus Cristo é e aquilo que ele pode fazer na vida de cada um de nós. E aí nós encontramos então no versículo 4 até o versículo 7 a resposta à experiência que esse homem teve com Pedro e João, nos versículos de 4 a 7, porque nos diz o seguinte: depois que ele implorou a ajuda de Pedro, Pedro, no versículo 4, Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Qual a experiência que nós encontramos aí desse homem coxo com os dois discípulos, Pedro e João? Primeira atitude foi que ele foi ouvido por Pedro e João. Pedro e João pararam para ouvir aquele homem. E além de ouvir, recebeu uma ajuda além daquilo que ele esperava, além daquilo que ele havia solicitado. Nós temos também nesse trecho aí a experiência do homem com os discípulos, a questão da fé,
que operou tanto em Pedro e João, quanto também operou naquele homem que ali estava paralítico, que ali estava coxo, à porta do templo. E nós encontramos aí agora uma transformação de vida que houve nesse homem, que foi basicamente pública, para que todos pudessem olhar e ver aquilo que realmente Deus havia feito por meio dos seus discípulos, Pedro e João, na vida daquele homem. E aí a gente pode dizer perfeitamente que o cristianismo, a Igreja de Cristo, tem tudo de que o mundo precisa para poder aliviar os seus males, as suas cargas, tirando assim o mundo da escravidão do pecado. A Igreja de Cristo tem a solução para todos esses males. Mas para que ela atue, para que ela cumpra a sua missão, é preciso então que ela seja receptiva a essas necessidades do mundo, a essas necessidades do homem. A igreja precisa parar e ouvir o clamor do mundo. Ao invés de ela planejar por vontade própria, ela precisa parar e ouvir aquilo que o mundo solicita, quer dela. E aí então cumprir a sua missão. A Igreja de Cristo, como instituição e como cada um de nós, precisa estar com os ouvidos atentos para ouvir o clamor do mundo, porque ela tem tudo que o mundo precisa, porque ela tem tudo que se quer, a igreja tem para oferecer às pessoas. E nós, como igrejas individuais, nós temos muito a oferecer àqueles que estão à nossa volta, aos pecadores também, que ainda não reconheceram Cristo como seu Salvador. E aí nos versos de 8 a 10, nós temos o que aconteceu. Aí nós temos nos versos de 8 a 10 a atitude daquele homem, a gratidão daquele homem e o testemunho daquele homem, nesses 3 versos. Então, de 8 a 10, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então nós temos aí a atitude. O homem então se levantou, ele pulou, e nessa atitude nós encontramos agora o louvor a Deus, a gratidão a Deus por aquilo que Deus havia feito na vida dele, ao mesmo tempo que ele também visivelmente tornou-se, passou a ser uma testemunha daquilo que Cristo opera nas vidas. Basicamente, nós como Igreja de Cristo e nós como igrejas, como instituição, nós precisamos também agir, nós também precisamos estar prontos para ação. Ao mesmo tempo que nós precisamos estar prontos para ação, ao mesmo tempo que nós precisamos estar prontos para agir, nós precisamos demonstrar atitudes de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida e por aquilo que Ele faz. Precisamos estar prontos para atitudes de testemunho daquilo que Deus fez e faz na nossa vida, ao mesmo tempo que louvar a Deus precisa ser então algo constante e presente na vida de todos nós. Quando nós olhamos a vida desse coxo, nós podemos fazer uma comparação, uma ilustração com a questão do pecador, do pecador que perdido está sem a salvação de Cristo. Se nós fizéssemos uma comparação rápida, uma ilustração rápida, nós podemos falar assim: o homem coxo, ele nasceu coxo, assim como nós nascemos pecadores. O coxo, ele não podia andar, e nenhum pecador consegue andar da forma que agrada a Deus. O coxo estava sentado fora do templo. E nós, como pecadores, e os pecadores que não conhecem a salvação, também estão fora do templo de Deus, que é a Igreja de Cristo. Aquele homem, ele esmolava à porta do templo,
assim como o pecador também é um pedinte, buscando cada dia a graça e a satisfação da sua alma. E então aquele homem foi curado. E aí, por causa dessa cura, os discípulos aproveitaram a oportunidade para testemunharem e pregarem o Evangelho de Cristo, que é a mesma questão, a mesma coisa de nós como igreja. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade que nós temos no nosso dia a dia, né, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, né, até na própria igreja. Precisamos aproveitar cada oportunidade para pregarmos e levarmos o Evangelho de Cristo. E aí, por causa dessa atitude, o povo se aglomerou e Pedro então aproveitou esse ponto para também pregar a palavra de Cristo, que é o que nós encontramos aí dos versos 11 até o verso 26, quando Pedro então, de posse dessa multidão à sua volta, né, admirada pelo feito, então ele aproveita ali para colocar a sua mensagem, assim como ele aproveitou lá no capítulo 2 da última lição que nós falamos, quando a descida do Espírito Santo, o povo também afluiu para lá, né, para ver o que estava acontecendo. Então Pedro também aproveitou aquela oportunidade para poder pregar o Evangelho. Agora também Pedro aproveita. E aí Pedro de novo traz um sermão atual para aquele povo, que era basicamente formado de judeus. Pedro então traz um sermão atual, só que ele traz um sermão atual baseado naquilo que os judeus já conheciam, ou seja, na própria lei. Pedro então de novo traz o que a lei dizia e os fatos que haviam acontecido. De novo Pedro fala dos fatos que aconteceram e leva lá para aquilo que a Escritura dizia lá desde os profetas. E mostra que existe uma relação entre os fatos que estão acontecendo e que aconteceram há pouco tempo com aquilo que os profetas disseram lá atrás, que a lei trouxe para lá, trouxe como promessa para os judeus lá atrás. Pedro então traz esse testemunho tanto do Velho Testamento como o testemunho dos seus pais, dos antigos, e aí contextualiza esse testemunho e essas promessas naquele tempo, trazendo à memória ao povo judeu de que o Jesus lá de Nazaré era na verdade o Messias prometido, era na verdade o profeta prometido desde lá de trás, desde lá da época de Moisés. E aí Pedro acaba trazendo à memória dos judeus de que tudo aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. Ou seja, traz à memória dos judeus de que Deus é fiel e por ser fiel, ele cumpre as suas promessas. E por isso, como ele cumpre as suas promessas, como ele é fiel, a história tem sempre a ação de Deus no meio dela. Deus opera no meio da história. E aí no verso 12, nós vemos uma coisa que aconteceu com Pedro, que foi primeiro necessário que ele cuidasse. No versículo 12, nós temos aí, à vista disto, que o povo já estava se aglomerando por causa da cura. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Para que Pedro pudesse estar tranquilo para pregar o Evangelho de Cristo, Pedro então teve que tirar da cabeça daquele povo quem era o responsável por aquela cura. Pedro sabia que naturalmente o povo ia acreditar aquela cura a ele, Pedro, e a João, o seu companheiro. E aí Pedro começa a dizer, como apóstolo de Cristo que ele era, como discípulo de Cristo que ele era, Pedro então já começa a dizer que aquilo não era dele, não era ele que havia feito tal maravilha na vida do coxo. Pedro está querendo tirar logo de cara qualquer coisa que ligasse ele àquele fato. Mas aí ele está dizendo que, na verdade, quem operou foi a pessoa de Deus. Ele foi simplesmente um instrumento de Deus naquele momento. Mas quem atuou, mas quem direcionou, mas quem levou a cura foi, na verdade, o Deus
de Israel, o Deus lá dos pais, o Deus dos antigos. Como qualquer cristão autêntico, Pedro então direcionou a honra e a glória e o feito a quem realmente precisa receber a honra, a glória e de quem realmente faz, que é a pessoa de Cristo. Por mais que a gente faça, por mais que a gente realize na Igreja de Cristo, não somos nós que fazemos, nem nós que realizamos, mas é Deus por meio do seu Espírito. Nada somos e nada seremos na história do Evangelho. Nós seremos e sempre seremos instrumentos de Deus nesse caminho, nesse Evangelho, ou então nessa oportunidade de evangelizar. E aí nós temos o versículo, continuando o nosso versículo, nós temos no versículo 13, a quem Pedro direciona tal fato, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Pedro e João estão dizendo que o Deus que eles trazem não é um novo Deus para o povo judeu, mas é um Deus dos pais deles. Ou seja, Pedro e João estão dizendo que o cristianismo não é uma coisa nova, mas é uma coisa que surgiu na história lá de trás, desde a história, desde o início da criação do povo judeu. Aquele mesmo Deus dos patriarcas é esse mesmo Deus de Pedro e João e que operou o milagre na vida daquele homem. E aí agora, com essa abertura, com essa introdução de quem realmente fez, Pedro então abre a sua mensagem. E a mensagem de Pedro ela começa mostrando ao povo judeu o seu pecado, mostrando ao povo judeu aquilo que ele havia feito e que o separou, que o distanciou da pessoa de Deus. Nos versos de 13 a 15, nós temos aí qual era o pecado, qual foi o pecado do povo judeu. Que aí o apóstolo Pedro, na sua pregação, faz uma acusação ao povo de Deus nesses 3 versos. Então, do versículo 13 a 15, vamos ler aí e encontrar essas acusações que Pedro fala que o povo cometeu com Cristo. Então ele diz no versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Quais são as 3 acusações que Pedro faz aqui ao povo de Israel? Primeiro, entregaram a Jesus a Pilatos, o Filho de Deus a Pilatos. Segundo, negaram o santo e justo. Esse termo santo aí é que Isaías gosta muito de usar lá no seu livro de Isaías. Santo dizendo, relacionando lá em Isaías o santo, relacionando aqui a Cristo. E aí Pedro lembra eles lá que aquele santo lá, que é esse aqui, é o que eles negaram. E a terceira, mataram o autor da vida. Esse é a acusação, esse é o pecado do povo naquele momento que Pedro então inicia a sua mensagem. Mas no versículo 14, nós encontramos que Pedro falou que o povo então fez a sua escolha de ficar longe de Deus. No versículo 14, qual foi a escolha que o povo fez? Preferiram o assassino, né? Na hora que Pilatos falou, para quem que eu vou soltar? Se é Jesus ou é Barrabás. Então aí o povo fez a escolha. Não, nós preferimos que Barrabás seja solto e que Jesus seja morto. E com isso, a segunda escolha foi a rejeição do Messias de Deus. Então, nesses 3 versículos, nós temos aí visível toda a culpa de Israel. Novamente, Pedro, quando acusa o povo de Israel desse mal, desse pecado, Pedro não coloca opiniões
dele em relação a isso. Pedro não trata aí de teses teológicas, mas Pedro usa a própria Escritura. Pedro usa as profecias com os fatos que aconteceram naquele tempo e que inequivocamente mostravam o cumprimento da Escritura. Aí nós encontramos aí uma contraposição entre aquilo que os judeus fizeram com aquilo que Deus fez nesses três versículos. Nós vemos que logo no início do versículo 13, Deus glorifica a seu servo, então Deus glorificou a Jesus, mas o que é que o povo fez? O povo entregou Jesus então a Pilatos. Deus então age colocando o santo e o justo no meio do povo judeu, mas o que é que eles fazem? Eles o negam e o trocam por um assassino. Deus dá então a eles o príncipe da vida, e o que é que eles fazem? Eles então o matam, o mandam para a cruz. Mas Deus não deixou que Jesus ficasse entre os mortos. Apesar do povo judeu ter matado Jesus, Deus o ressuscita de entre os mortos. Mas aí Pedro fala uma coisa interessante, porque Pedro mostra o que o povo fez, Pedro mostra a acusação do povo, mas aí no verso 17 há uma coisa que parece um atenuante. No verso 17, Pedro diz: "E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades." Pedro não está desculpando o povo de Israel, mas Pedro está dizendo que o povo, como ele tinha uma outra mentalidade a respeito do Messias que viria, do profeta que viria, então Pedro fala assim: eu sei que vocês então agiram por ignorância, por isso a pena de vocês vai ser influenciada. É por isso que Jesus orou quando estava lá na cruz. Jesus orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 34. Agora, eles não estão mais na ignorância. Eles agiram de forma ignorante, mas agora eles não estão. Agora Pedro traz a Israel uma nova oportunidade, uma nova chance de receberem o profeta prometido, de receberem o Messias prometido. E aí de que forma o povo então ia agora, não mais ignorante, porque agora conheciam a relação da profecia com os fatos atuais. O que é que Pedro então traz para o povo que eles deveriam fazer? E aí nós encontramos no verso 19. No verso 19 nós temos a ordem de Pedro para aquele povo, que é o que? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A ordem de Pedro, então, agora vocês não estão mais ignorantes quanto ao fato do Messias, quanto ao fato do Jesus de Nazaré. Agora sim vocês então precisam arrepender e voltarem-se a Deus. Então, converterem-se. Arrependimento e conversão, então, são as atitudes necessárias e requeridas do homem para que Deus possa operar divinamente na vida do homem, na vida de cada um de nós. E com essa operação trazer os seus resultados, seus maravilhosos resultados na vida de cada um de nós. E quais são esses resultados? Pedro então coloca. Pedro não só dá a ordem, arrepender e converter, mas Pedro também coloca quais são essas maravilhas que acontecem na vida do homem quando ele se arrepende e volta o seu caminho novamente para o Senhor. E aí nós encontramos nos versos 19 e 20. Versos 19 e 20. Versos 19 e 20 nós temos a ordem, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. E aí no verso 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Quais são as promessas que nós encontramos aí para as pessoas que se arrependem e se
convertem. No verso 19 nós temos a primeira coisa: o seu pecado vai ser cancelado. O seu terrível pecado vai ser cancelado. Cancelados para serem cancelados os vossos pecados. A segunda maravilha que nós encontramos aí é que, para aqueles que forem então cancelados os seus pecados, ele vai passar a viver tempos de refrigério, tempos de tranquilidade, tempos de paz espiritual. E aí o terceiro privilégio é em questão da volta de Cristo. E que envie ele o Cristo que já vos foi designado. Cancelar os pecados aí, Pedro compara o perdão de Cristo, o perdão de Deus, com a ação de apagar toda o risco, todo sujo de um documento, de tirar toda a tinta em excesso de um determinado documento. Quando nós lemos Isaías capítulo 43, versículo 25, nós encontramos a pessoa de Deus falando justamente essa questão do apagar, essa questão do cancelar os pecados para aqueles que o recebem. Isaías 43, 25 diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Deus falando ao povo de Israel. E dos teus pecados não me lembro mais. Esse documento então vai ficar perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma tinta sobre a sua superfície. Colossenses capítulo 2, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida, os nossos pecados, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, porque nos separava de Deus. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A morte de Cristo, então, tirou de nós essa dívida que nós tínhamos para com Deus, que era o pecado que cada um de nós temos e tínhamos diante de Deus. Essa atitude de arrependimento, essa atitude então de conversão, ela então afetará os 3 tempos de nossa vida. Quando nós nos arrependemos e convertemos da forma correta, o nosso passado é afetado. De que forma? Os nossos pecados são apagados. O nosso passado, então, não vai ser mais memória para Cristo. No versículo que nós lemos, diz que ele vai apagar e não vai se lembrar mais dos nossos pecados. Então, a nossa vida é influenciada no passado, quando nós, então, arrependemos e nos convertemos. Mas a nossa vida também ela é influenciada no presente, quando nós arrependemos e convertemos da forma correta. Por quê? Porque no nosso presente nós vamos viver uma vida de descanso no Senhor, uma vida de refrigério, uma vida de paz. A nossa alma vai ter isso no presente, na medida que nós vamos vivendo. Mas também o fato de nós nos arrependermos e convertermos da forma correta também vai afetar o nosso futuro, porque vai nos dar uma nova perspectiva. E que perspectiva é essa? De que Cristo vai voltar e vai viver conosco uma era de completa restauração. Então a palavra de Deus que Pedro e João trouxeram, e que deve ser também a que a gente traz, deve ser baseada nesse contexto. A necessidade de nós mostrarmos o pecado e ao mesmo tempo mostrarmos a solução para o pecado. E com isso, com essa solução para o pecado, com certeza o mundo e as nossas vidas correrá de forma mais amena, de forma mais tranquila. A Igreja de Cristo então não pode ficar recolhida, a Igreja de Cristo não pode mais ficar de porta fechada. Instituição e cada um de nós. A Igreja de Cristo precisa estar onde então? Precisa agir, precisa estar atenta. E para isso ela precisa estar onde? Ela precisa estar na rua, precisa estar na escola, precisa estar no trabalho, precisa estar entre as pessoas, para que ela então possa semear, para que então ela possa colher. Só assim é que ela vai se demonstrar de fato uma igreja viva, só assim que ela vai demonstrar de fato uma igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus, só assim ela vai demonstrar de fato que ela é parte do corpo de Cristo aqui na terra.
e que, por ser parte do corpo de Cristo, tem capacidade, condições e possibilidades de trazer a todos a melhor forma de viver, a melhor forma de agradar a Deus. Mas para isso precisamos estar aproveitando toda e qualquer oportunidade. 3 questões então que a gente pode fechar para nós pensarmos no que diz respeito a esse testemunho diário, esse testemunho constante que nós como igreja e que a igreja como instituição precisa ter. Primeira, que nós nunca podemos esquecer, anunciar o nome de Cristo, testemunhar o nome de Cristo é nossa responsabilidade. Como igreja, instituição, como igreja, indivíduo. E como nós temos exercido esse testemunho, como nós temos exercido essa responsabilidade. Um segundo ponto que nós precisamos estar pensando é se quando as pessoas olham para nós no dia a dia, veem em nós que nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele fez e faz na nossa vida. Temos demonstrado gratidão por aquilo que Deus faz na nossa vida, de tal forma que aqueles que olham para nós veem essa gratidão. Ou seja, colocamos Deus acima de tudo e em qualquer coisa que nós conseguimos e temos conquistado como indivíduos que vivem numa sociedade. E terceiro ponto que nós precisamos estar pensando e raciocinando são em relação a essas maravilhas que nós passamos a ter e a viver e a vivenciar quando nós usufruímos da bênção do arrependimento e da conversão. Mas há um ponto que nós não podemos esquecer, nós temos que estar sempre lembrando que o arrependimento e a conversão e essas maravilhas que decorrem dela não são exclusividade nossa, indivíduo, são para compartilhar com todas as pessoas. Ou seja, o nosso coração precisa compartilhar das maravilhas que Deus faz e fez em nossa vida por nós nos arrependermos, por nós termos tido o arrependimento e a conversão dos nossos pecados. Precisamos compartilhar. E uma parte do compartilhar disso é o testemunho, é o pregar a mensagem, o Evangelho de Cristo, porque é Ele que é a essência dessa mudança e dessa transformação. Que Deus então nos abençoe, nos ajude e nos torne a cada dia e que nos dê a cada dia possibilidade e condições de sermos verdadeiros testemunhas da sua palavra. E como igreja, como instituição, que nós possamos ser grupo, comunidade, que leva o Evangelho a todos os lugares aonde eu, como indivíduo, sozinho, não consigo chegar. Que as nossas igrejas, como instituição, tenham visão realmente missionária, visão de reino, no sentido de plantar igrejas, no sentido de plantar congregações, no sentido de agir ousadamente no levar o Evangelho a todos os lugares, a todos os pontos. Que Deus então nos abençoe, nos ajude e esclareça ainda mais cada vez a sua palavra em nossas vidas. Até uma outra oportunidade.